Memória.doc, pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Mas, professora Regina, o Poti estava lá pela Holanda e ele começou a trocar cartas com quem? Com o Felipe? O Camarão, mas isso já não foi na Holanda, isso foi quando a guerra começa aqui. Quando a guerra começa aqui. Porque os holandeses ocupam, né, a chamada invasão holandesa em 1630, e aí os potiguara estão divididos nesta guerra, porque os potiguara, coordenados pelo Camarão, pelo Felipe Camarão, que eram aliados dos portugueses, constituem o grupo. E os potiguara da Baía da Traição, na capitania da Paraíba, aliados dos holandeses, são capitaneados pelo Poti e por um outro colega, que é o Antônio Paraupaba. E aí, na guerra holandesa, eles trocam uma correspondência que é muitíssimo linda, interessantíssima, que é um dos poucos documentos conhecidos que foram escritos por povos indígenas no Brasil. Então, o que são esses documentos? É o Poti, o Camarão, incitando o Poti a mudar de lado, dizendo: irmão Camarão, ou irmão Poti. Seja amigo dos portugueses, cultua um verdadeiro Deus. E o Poti respondendo para ele, dizendo: primo Camarão, eu não posso apoiar aqueles que dizimaram o nosso povo e que derramaram sangue no nosso povo na Baía da Traição. Isso foi descoberto há pouco tempo? Essas cartas foram, em parte, publicadas ainda no final do século XIX pelo historiador Pedro Souto Maior, do Rio Grande do Norte. Do Ceará. Do Ceará. Do Instituto Histórico do Ceará. Só que ele publicou partes dessas cartas. Depois, Darcy Ribeiro, nos anos 90, se eu não estou enganada, publica também outras partes. Mas mais recentemente, um historiador holandês publicou na revista de História da USP outros trechos desconhecidos e, inclusive, um documento escrito importantíssimo por esse outro líder, Paraupaba, que também era da Baía da Traição. Então, nós estamos estudando essas cartas de uma forma mais completa agora, né? Mas, assim, a grande característica desses documentos é o fato de que, pela primeira vez, a gente tem os potiguara falando, né, num texto escrito. Tá? A gente não está ouvindo os portugueses falando sobre eles. Porque essa cultura oral é danado que um conta para uma história de um jeito, outro conta de outro, e a história termina ficando com aquele disse, não disse, foi, não foi. Eu tenho encontrado muita dificuldade nos meus trabalhos de pesquisa de história sobre... A evidência oral ela é muitíssimo importante, porque, inclusive... Porque essas mudanças que são operadas na transmissão também acabam fazendo parte do contexto, né? Sim, sim. Por que eu ouço uma coisa e conto de outro jeito? Né? E isso acaba sendo também problematizado por nós. Não perde o seu valor como evidência histórica, mas ela exige da gente muito mais preparo, né? É uma metodologia muito refinada trabalhar com história oral. Nós estamos falando com a professora Regina Célia, do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba, e conversando sobre os povos indígenas do nosso estado. Professora, existem ainda índios, ou uma população indígena na Paraíba? Com certeza, uma população extremamente representativa, extremamente reconhecida a nível nacional e... Os povos potiguara, por exemplo, o território indígena da Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto, são povos organizadíssimos, né? São várias aldeias que existem lá. Qual o número? Eu não saberia te dizer a população, não. Mas, assim, eles já estão com terra demarcada há bastante tempo, lutando pelo reconhecimento da sua identidade indígena, não só do ponto de vista antropológico e do ponto de vista da lei, porque isso já está garantido a eles, mas também do ponto de vista da sociedade de uma forma geral, para reconhecer. Até porque a etnia potiguara também se uniu a outras etnias, a brancos, inclusive, isso, não é? Isso. E a população ficou muito espalhada, não é? Também, mas né? O importante é que, do ponto de vista étnico, eles se autorreconhecem como indígenas. Sim. Então, o critério hoje para se reconhecer a população como indígena é a autoidentificação. Isso é o que a Constituição de 1988 garantiu. Os cariris têm identificação étnica com os potiguaras? Não. Havia uma aproximação? Não. Não, provavelmente não. A gente sabe que eles fazem parte, eles não eram tupi,
Os Cariri fazem parte de um outro tronco linguístico, de um outro grupo étnico, né, que é pouco conhecido. Os estudos ainda assim, precisam avançar bastante, né? Mas o importante é que eles já estão se auto-identificando como tal. Índios Arius. Então, os Arius também eram um dos outros grupos que aparecem na documentação portuguesa como grupo indígena, né, que eram chamados tapuia. Os índios aqui na Paraíba e no Brasil, do modo geral, eles continuam mantendo as suas tradições? Há um esforço muito grande hoje, principalmente esses do litoral, né, das áreas onde a colonização foi muito mais intensa e onde digamos, não é o genocídio, mas o massacre a povos inteiros desapareceram, né? Então, assim, a memória dessas tradições, compreendendo hoje tradição como um processo que em transformação, não é mais aquela coisa calcificada. Ninguém pode esperar hoje encontrar os potiguara vivendo como eles viviam no século XVI. É claro que não. E a preservação da língua então, indígena? Muita coisa se perdeu. Então, hoje está se tentando reintroduzir o tupi nas escolas indígenas, inclusive, né? A legislação brasileira criou as escolas indígenas que existem dentro dos territórios indígenas, que se ensinam o tupi e se ensinam algumas das tradições que foi possível recuperar. Então, o esforço hoje de etnógrafos, de antropólogos, de historiadores, é ajudar essas populações a recuperar suas tradições. E essas tradições, claro, não são mais as mesmas que eram, né, no século XVI, no século XVII, mas elas foram ressignificadas para a nossa contemporaneidade. E entre os povos indígenas, só se fala o tupi, tupi-guarani ou outros idiomas, outras línguas? Temos mais de 500 línguas indígenas no Brasil. Mais de 500? Se contarmos os povos da Amazônia, né, do território nacional como um todo. O tupi, o tupi-guarani é uma variação do tupi. Sim. O tupi-guarani não era a língua que os potiguara, os tupi daqui do Nordeste falavam, aqui era outra. Havia uma outra variação do tupi que nós não conhecemos mais. Esse tupi-guarani é uma junção do tupi com os guaranis lá do Paraguai, por aí? Isso, exatamente. Aquela região que hoje é sul do Rio de Janeiro, São Paulo, entrando pelo Paraná, entrando pelo Mato Grosso, o Paraguai. Ali era território tupi e guarani, daí a língua tupi-guarani. Da Bahia, por exemplo, era o tupinambá, não é? que também era tupi. Professora Regina, me diga uma coisa, hoje, o índio aqui na Paraíba, pelo menos esses poucos índios lá no sul do estado, que são os tabajaras, estão reaparecendo, e os potiguaras, eles estão sendo bem tratados? As políticas hoje para os povos indígenas, elas avançaram bastante, não com concessão da sociedade branca, ou como concessão da sociedade nacional, aliás, ou como concessão do Estado, mas como resultado da luta deles. Não é? Né? Então, hoje, por exemplo, nós temos na universidade, lá no curso de História, a gente tem vários estudantes indígenas. Fazendo curso de História, assim como tem estudantes indígenas fazendo esse curso de Agronomia, de Engenharia. Eles falam a linguagem deles também? Não, eles falam a língua portuguesa. Mas eles falam estão reaprendendo. Reaprendendo. Nas escolas indígenas isso está acontecendo, né? Mas é isso que eu estou falando, a gente não pode mais esperar que a gente encontre os indígenas no Brasil, pelo menos aqui na Paraíba, vivendo como viviam no século XVI. Professora Regina Célia, a verdade é que nós passaríamos o dia todo conversando aqui. Com certeza. Até porque a senhora tem uma facilidade enorme de conversar, de dialogar e conhecimento profundo, né, da história indígena, dos povos indígenas. Queremos agradecer a senhora por esta oportunidade que nos dá e aos telespectadores também de aqui estar para falar sobre esses povos que são tão importantes na vida do brasileiro, né? Com certeza. E que a senhora continue assim firme e forte e gostando cada vez mais da Paraíba, como paulista que é, mas paraibana de coração. Não tem mais jeito de não gostar. Pois é. Nós conversamos, portanto, com a professora Regina Célia, ela historiadora, professora do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba. Este foi mais um Memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Um abraço.